Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Abra suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Versículo 22. Faremos menção de muitos versículos. Então, vamos ler a Bíblia, irmãos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um bezerro, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. No 26, e tomaram um bezerro que lhe dera, e o prepararam, e evocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltaram sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamei em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, e que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. 37. Respondeu-me, Senhor, responda-me para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo caiu seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruídos há de uma abundante chuva. Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos numa campanha a qual se intitula como o peso da chamada. E agora a pastora falou para mim que eu teria esta oportunidade, me veio em mente, ao coração, esta palavra. Por quê? Porque estamos falando aqui de Elias, a qual ele pegava realmente com as mãos o chamado e ia para frente encarar o inimigo. Ele não tinha medo. Muitos irmãos nos tempos de hoje, ninguém sabe que é cristão no trabalho, ninguém sabe quem é cristão na escola, ninguém sabe quem é cristão na rua, mas homem de Deus, mulher de Deus, que realmente pega o chamado,
Todos sabem, porque você defende o chamado. Este homem de Deus aqui fez até algo, eu creio, irmãos, que muito ousado. Havia 450 profetas de Baal, e ele foi contra todos esses, e ele propôs algo: vamos lá, você pega o bezerro, faz o seu altar, faz sua petição, seu clamor, fala com o seu Deus Baal, e eu farei igual, pegarei o bezerro, farei meu altar, e eu falarei também com o meu Deus, o Deus que responder com fogo, esse sim será Deus. Irmão, será que você teria coragem de fazer algo, não digo nem nessa magnitude, mas pelo menos de confrontar alguém referente ao Deus que você serve? Você teria coragem de falar do Deus que faz milagre, do Deus que trabalha ao nosso favor por misericórdia, do Deus que livrou Daniel da cova dos leões, do Deus que trabalhou ao favor de muitos na Bíblia e trabalhou ao nosso meio? Muitos de nós libertos de droga, de álcool, de tantas coisas, libertos até mesmo da morte. Você teria coragem de afrontar alguém que falasse mal ou contra o seu Deus? E esse homem aqui fez, além de afronta, fez mais. Falou: vamos fazer um negócio. O que responder com fogo, esse sim é Deus. Então, irmãos, tenha convicção do Deus que você adora. Não fica com dúvida, não. Será que Deus vai fazer? Será que será o que, irmãos? É sim, sim ou não, não. Diferente disso é procedência maligna. E o Senhor aqui esteve com Elias. Mas eles foram lá, tentaram. O povo de Baal tentou. Falavam, se chicoteavam e dava lá o seu melhor para tentar chamar a atenção do seu Deus, para que houvesse fogo no altar. Elias até zombou. Fala mais alto. Diz que ele não está ouvindo não. Chama ele mais alto, acorda ele, deve estar dormindo. Ou ele foi numa viagem, não sei. Irmãos, o homem até zombou, porque ele tinha convicção do Deus que ele adorava. Para vocês verem que é um negócio tão tremendo, se você for ler, você não vai ver dizer Deus falando para ele: vai lá e fala que eu vou jogar o fogo. Não tem isso. Ele falou pela própria fé, porque ele entendia o Deus que ele adorava. Por isso que muitas das vezes não acontece coisas boas em nossas vidas, porque nós não determinamos. Nós vamos meio que na sorte. Se der, deu. Não. Quando você for, determina: em nome do meu Senhor Jesus Cristo vai acontecer. Em nome do Senhor já deu certo. Determina, irmãos. Não fica esperando não. Vou ver se dá certo, se não, vou contar com a sorte. A sorte de cristão é Deus. É Ele que trabalha para nós. Não porque somos merecedores ou porque somos o Senhor. Não, somos o servo. Mas a misericórdia dele nos alcança. Mas devemos ter firmeza nos nossos atos e nas nossas palavras. E com isso, irmão, ele falou: tá bom, já foi, agora é minha vez, né? Vou pegar o bezerro, primeiro vou arrumar o altar, porque Deus não trabalha em altar bagunçado. Muitas das vezes somos o altar, e muitas das vezes cheio de carrapicho, cheio de coisa. Deus não se agrada em trabalhar em altar bagunçado. Por isso que o Senhor quer conserto. O peso da chamada requer conserto, requer mudança, requer diferença. E com isso o homem pegou e fez o altar, as 12 pedras, limpou o altar, cuidou, colocou o bezerro, fez tudo como se devia fazer. E fez mais. Ele pediu para jogar água. Irmãos, normalmente se a gente joga água num papel, você tentar queimar, muito dificilmente ele vai pegar fogo, sim ou não? Ele mandou jogar água onde o Senhor deveria responder com fogo. Para vocês verem o tamanho da confiança desse homem.
para analisar o peso da chamada desse homem, um só contra 450 profetas de Baal. Pensa o peso da chamada que estava sobre as costas dele. E aí, irmãos, ele foi lá e falou com Deus: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, irmãos, Deus nem conversou. Tem coisa, irmão, que Deus não precisa de conversa. Deus logo age. Ele age. Quem está esperando uma ação de Deus para a sua vida? Orar é bom, pedir é bom, ter promessa é bom, mas melhor que tudo isso é viver. E aqui ele fez viver instantaneamente. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e a pedra, e o pó, e ainda lambeu toda a água. Irmãos, pensa num Deus que você adora. Pensa no tamanho do Deus que você veio buscar aqui nesta noite. Mas aqui que vem, irmãos, o peso da chamada. O peso da chamada entra aqui, porque Jezabel ficou sabendo pelo rei Acabe, seu esposo, o que tinha acontecido. Porque depois desse propósito, foi o próprio Elias levou os profetas para morrer. Essa era a conversa. Se o meu Deus responder, vai pagar com a vida. E assim foi feito. Palavra de Deus é sim, sim, não, não. Nossa, como é duro todo mundo morrer. É duro, mas é necessário. Foi necessário. E assim, irmãos, aconteceu. Mas com isso, Jezabel já mandou matar. Mandou matar. E o que ele fez? Fugiu. E aí que vem o peso da chamada. Foi usado por Deus. Deus por misericórdia fez, aconteceu, matou os profetas de Baal. Foi um grande trabalhar. Mas e aí veio o peso da chamada. Ele foi jurado de morte. Ele fugiu. Ele ficou lá embaixo do zibro. Ele almejou a morte, irmãos, por conta do medo. O peso da chamada não é fácil, mas ainda assim o Senhor não permitiu que ele viesse morrer. O Senhor guardou ele. Todo o peso, toda a opressão da chamada não o matou, porque o Senhor guardou. Mas como humanos, irmãos, aquele que tem cargo eclesiástico principalmente sofre o peso da chamada, por calúnia, por defamação, por maldizentes, por levante do inimigo. Porque, irmãos, é muito melhor para o inimigo, não menosprezando um novo convertido, mas é muito melhor derrubar uma coluna. Porque quando derruba um pastor, um evangelista, uma missionária, ele sucessivamente derruba alguns seguidores. Então é estratégico. Então o peso da chamada não é fácil. Mas o Senhor está dizendo aqui, independente da circunstância, eu estou cuidando de você. Independente, o inimigo está se levantando, eu estou cuidando de você. O inimigo está bramando como um leão para te tragar, mas eu estou cuidando de você. A palavra é essa, não desista. O peso da chamada existe, mas o Senhor é contigo. O peso da chamada é eminente, mas o Senhor é contigo. A vitória é sua, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.